Olá pessoal, meu nome é César Prosdócimi e eu vou preparar uma tradicional porpeta italiana que leva na receita pão amanhecido, né? Um tradicional pãozinho francês para nós aqui em São Paulo. Então eu vou começar o preparo exatamente pelo pão francês. Eu vou fazer o pão francês hoje e amanhã eu vou retomar a receita para finalizar o prato fazendo a porpeta, né? Esse pão francês eu vou fazer pelo método indireto, né? Eu vou fazer uma esponja com o fermento, com a farinha e com a água, e depois eu vou entrar com os demais ingredientes. O pão francês, ele, ao contrário do que todo mundo imagina, ele não é um pão originário da França, ele é um pão tipicamente brasileiro. O que acontece é que os brasileiros, as padarias francesas, elas, entre os séculos 19 e 20, elas tentaram copiar os pães da França. E eles acrescentaram aqui no Brasil manteiga, acrescentaram açúcar e virou o nosso hoje conhecido pãozinho francês. Então, o que acontece? O nosso pão francês, ele é tipicamente brasileiro, de origem brasileira, ok? Então, nós vamos hoje trabalhar desta forma. E eu vou utilizar na mistura, a mistura da cozinha, da culinária francesa, da padaria francesa. Ou seja, primeiro eu vou colocar os ingredientes secos, depois os líquidos, vou entrar com o sal quando eu estiver já no ponto de véu e por último eu vou entrar com a gordura, no caso a manteiga, ok? Ingredientes: 330 gramas de farinha de trigo. Destes 330 gramas, nós vamos reservar 30 para fazer a esponja. 200 gramas de água, que nós utilizaremos destes 200 gramas, vamos reservar 30 para fazer a esponja também. Eu já fiz a esponja utilizando 12 gramas de fermento biológico fresco, mas você poderá utilizar, se desejar, utilizar 4 gramas de fermento biológico seco. Eu misturei os ingredientes, 30 gramas de farinha de trigo, com 30 gramas de água e 12 gramas de fermento biológico fresco. Vamos utilizar ainda 14 gramas de manteiga, 8 gramas de sal e 4 gramas de açúcar. Agora que o nosso fermento que a nossa esponja já cresceu, né? Notem como ele cresceu. Nós vamos agora fazer a mistura dos ingredientes secos, farinha e o açúcar. Depois que misturar bem, nós vamos entrar com a água e bater por 5 minutos. E eu posso entrar agora também com a nossa esponja. Agora eu vou deixar batendo por 5 minutos em velocidade baixa. Depois eu vou deixar batendo por mais 5 em uma velocidade acima. Se passaram 5 minutos dela batendo em velocidade baixa, nós vamos verificar o ponto da massa e já vamos entrar com o sal. A massa já está com uma consistência muito boa, podemos então entrar com o sal e aí a gente deixa por mais 5 minutos até misturar bem. Depois de 5 minutos, nós já podemos ver que nós já chegamos a um ponto de véu satisfatório para entrar com a gordura também. Ó, nós já chegamos aqui a um ponto de véu, né, que é um ponto de véu satisfatório para utilizar, no caso, a nossa banha, tá bom? Então nós vamos entrar com a banha ok, ó, então nós temos aqui em ponto de pomada a nossa manteiga, olha, pode ver, está em ponto de pomada e vamos deixar agora com mais 5 minutos em velocidade baixa e mais 5 minutos em velocidade mais alta. Vamos verificar o ponto de véu para ver se a gente já pode deixar a massa descansar. Fermentação de piso, a primeira fermentação. Ok, a massa já chegou no ponto que a gente queria, né? Então nós vamos retirar a massa, vamos fazer uma bola
e deixar ela descansando de 15 a 30 minutos. 15 minutos se passaram, dos primeiros 30 minutos que nós vamos deixar na primeira fermentação. Então agora nós vamos pesar a massa e fazer uma primeira modelagem para deixar mais 15 minutos. Então vamos lá. 538 gramas deu a minha massa. Aproximadamente, então, nós vamos ter aqui 538, 540 dividido por 6, nós teremos aproximadamente 90 gramas cada pãozinho. Então nós vamos modelar aqui, fazer uma primeira modelagem. Nós vamos utilizar uma faca grande e dividir por 6 essa massa aqui. E depois nós vamos pesar, é claro, para ver se nós chegamos num peso comum. Então vamos pesando cada pedaço que nós cortamos para que ela chegue próximo a 90 gramas. E vamos modelar, vamos fazer as bolinhas por enquanto. Depois nós vamos modelar já, fazer o molde do pãozinho francês. Então nós vamos repetir este processo aqui com todas as bolinhas, certo? Nós vamos repetir esse processo. Ok? Após nós pesarmos cada pedaço do nosso pãozinho francês, nós vamos fazer a modelagem para ela ficar, a primeira modelagem para ficar mais 15 a 20 minutos de primeira fermentação ainda. Por que nós vamos fazer duas fermentações e a segunda já com uma modelagem? Nós estamos fazendo uma primeira modelagem para que nós possamos, dessa maneira, dar um padrão no pãozinho, né? Então, na segunda modelagem. Veja que eu não estou usando nem farinha nem nada, não há necessidade de enfarinhar a bancada. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira aqui com todos os pedaços de pães. Nós vamos fazer a dobra, né? E empurrar. Fazer a dobra e empurrar. Puxar e empurrar. Desta maneira, nós vamos estar dando o primeiro formato, né? E aguardar ele já começar a primeira fermentação, terminar a primeira fermentação para começar a segunda fermentação. E nós vamos fazer isso para todos esses pedaços que estão aqui. Vamos repetir o mesmo processo. Por fim, estamos aqui modelando o último pãozinho e nós vamos deixar por aproximadamente mais 15 minutos. Agora sim, nós vamos aguardar para que possamos entrar na segunda fermentação. Olha só que maravilha. Cobrimos e deixamos então aguardando por mais 15 a 20 minutos. A segunda fermentação ela será um pouco maior de tempo. É diferente do processo normal de fermentação, onde no pãozinho francês, nesse método, nós estamos utilizando a primeira fermentação mais curta do que a segunda. Este é o momento que você deverá então untar a sua assadeira. Nós possamos deixar, depois que terminar a primeira fermentação, já modelarmos novamente os pãezinhos e partir para a segunda fermentação. E vamos modelar os pãezinhos para a segunda fermentação. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar cada um deles e vamos iniciar uma modelagem igual a outra modelagem. Só que dessa vez nós vamos abrir um pouquinho mais. Vamos colocar a emenda para cima, vamos abrir e vamos fazer exatamente a mesma coisa, empurrando, trazendo para si, empurrando desta maneira. Então nós temos aqui, e com esta parte da mão, nós vamos, sem amassar, abrir um pouquinho esse pão. Certo? Agora nós vamos colocar definitivamente na forma
para a segunda fermentação, segunda e última fermentação. A cada processo a gente sempre cobre para evitar o ressecamento da massa. Vamos fazer esse mesmo processo em todos os pãezinhos. Agora estamos abrindo, formatando, né, ou formando, ou modelando o último pãozinho, né? Nós estamos na segunda modelagem e nós vamos colocar para a segunda fermentação por aproximadamente 1 hora. Então nós vamos já mostrar, ele vai ficar direto na forma já para a segunda fermentação. Então nós temos que dar um espaço, como poderemos ver aqui, um espaço de 2 dedos, aproximadamente, aqui, e 4 dedos de distância entre cada um. Vamos cobrir novamente e deixar por aproximadamente 60 minutos. Daqui aproximadamente 30 minutos, você pode ligar o seu forno a 180 graus, a 250 graus. Já se passaram 55 minutos da segunda fermentação. Então agora, o que eu vou fazer? O pão francês, ele precisa de muita umidade dentro do forno, né? Esse é um processo que as padarias conseguem porque elas têm um forno que já injeta jatos de água, de vapor, né? Mas nós conseguimos fazer esse mesmo processo no forno convencional. Então o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar uma forma com 2 toalhinhas e vou colocar água fervendo dentro dessa forma e já levar 5 minutos antes de eu levar o pão para o forno, eu já vou fazer esse processo. Vou colocar água fervendo aqui e levar para o forno na parte de baixo do forno. Então isso fará com que nós tenhamos vapor dentro do forno. É o que vai dar a crocância no nosso pão francês. Já se passaram mais 5 minutos, então nós vamos utilizar o estilete e vamos fazer os cortes nos pães antes de levar ao forno. Vamos fazer os cortes, vamos usar 45 graus. Então nós vamos fazer o corte aqui no centro do pão, levar imediatamente ao forno. Embora eu tenha colocado a forma com a água, né, e as toalhinhas, eu preciso de um pouco mais de vapor dentro do forno. Então nós vamos vaporizar um pouco mais e vamos entrar com os nossos pães. Deixar por 15 minutos e retirar a forma. Após 15 minutos de forno, nós temos que cortar a umidade. Então nós vamos tirar a forma e vamos aproveitar para virar os pãezinhos, né, dentro do forno e aguardar mais uns 10, 15 minutos. 10 minutos depois que eu retirei a forma com as toalhinhas, com a água fervente, nós já tivemos o resultado final do nosso pãozinho, né? Esse é o resultado final do pãozinho que nós vamos utilizar amanhã para fazer as nossas porpetas.